Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Júlio César Furlan. Pegando a sequência aqui do meu livro, vou fazer uma sequência de vídeos sobre o livro. Depois a gente volta para outros assuntos, depois volta para o livro de novo. Esse é o livro TCC Reprovado. Tem uma parte aqui, um capítulo que eu falo de autoridade, autoritarismo, liberdade e libertinagem. Não se confunde, autoridade não é autoritarismo, liberdade não é libertinagem, não é bagunça. Democracia não é você ali fazer o que você quiser. Na democracia existem regras. E a verdadeira democracia, ela se conduz pela vontade do povo. É o povo que decide as coisas. Mas os integrantes da sociedade têm que obedecer o que foi decidido pelo povo. Não é porque a gente vive uma democracia, a gente pode fazer o que quiser. Tem muita gente que confunde isso. E tem outras pessoas que querem um governo mais autoritário, uma ditadura, uma monarquia, porque aí vai haver autoridade. É um erro também. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo. A gente fica um pouco perdido nisso porque o sistema atual, que não é uma democracia, não é um sistema muito autoritário, inclusive. Se você pegasse uma ditadura militar, uma monarquia, poderia ser mais autoritário. Não é um governo muito autoritário, mas ele não é uma democracia também, ele é uma coisa que está entre os dois aí, né? Eu defendo no livro que é uma aristocracia de partidos políticos, ou uma oligarquia. Não é uma democracia. Mas, como o poder está dividido, temos o Congresso, e lá tem mais de 500 deputados, tem o Senado com 81 senadores, aí tem as câmaras, as assembleias legislativas dos estados, tem as câmaras dos vereadores. Então, o próprio poder legislativo ele tem vários integrantes. Para eles decidirem alguma lei, eles têm que entrar num acordo. Então, apesar de que a vontade que impera é a vontade deles, do legislativo, por exemplo, nesse caso da criação de leis, mas eles não são um só, eles são vários. Então, existe aí uma certa divisão do poder. Então, não são autoritários ao extremo, porque eles são vários, eles têm que se decidir, tem uma votação, aí há pressões externas. Muitos que querem um governo mais autoritário, eles acham que esse problema de ter muita gente no poder, muitos parlamentares, faz com que o governo não tenha efetividade, ele não consiga realmente governar. Isso é realmente um problema, mas não é por ter um monte de parlamentares lá. É porque a vontade do povo não impera. Porque a vontade do povo é una, sempre. O povo, quando decidiu, é uma vontade só. Cabe aos políticos obedecê-la. Como o povo não tem esse poder de se impor aqui no nosso sistema, então fica esses monte de parlamentares lá discutindo e nunca chega a lugar nenhum. Então, o poder do povo, ele governa de maneira eficaz. Aí ele fala aqui, ó, não se pode confundir a autoridade com o autoritarismo. A autoridade decorre do poder de império. O poder de império é o poder do povo, de imperar. Ela está presente em todos os governos, sendo impossível conceber um governo onde não haja alguma espécie de autoridade. Se não houver autoridade, não há governo. A autoridade, quando se degenera, tornando-se autoritária, ela destoa da vontade do povo, começando assim a oprimir ao invés de liderar. Um líder democrático conduz o povo para o melhor caminho, mas sempre obedecendo à vontade popular predominante. Ao contrário de um governo autoritário, que executa sempre a sua própria vontade, sem se importar com a vontade do povo. Autoridade não se confunde com autoritarismo e liberdade não se confunde com libertinagem. A palavra libertinagem não é um antônimo de liberdade. Eu sei muito bem, mas eu coloquei justamente por causa da ideia de libertinagem mesmo, que tem a ver com bagunça. Mas não se confunde liberdade com libertinagem, com desordem. Você deve ter a liberdade de viver como bem quiser, desde que o exercício de sua liberdade não tolhe a liberdade dos outros, ou prejudique o perfeito funcionamento do Estado, que é o grande garantidor da existência justa e livre de todos na vida em sociedade. O livre-arbítrio em sua forma pura, que produziria o homem totalmente livre, não existe no mundo real. Qualquer forma de associação humana, por sua própria natureza, traz limitações ao livre-arbítrio.
A democracia, de outro lado, não combina com o autoritarismo. Uma democracia possui autoridade, possui liberdade, possui gestores públicos, mas não pode fazer uso do autoritarismo. No livro eu falo um pouco mais sobre livre-arbítrio, que são coisas bem extensas, então teria que ler o livro para poder ver melhor. Eu falo que o livre-arbítrio não existe de verdade, o livre-arbítrio 100%. Ninguém é 100% livre para fazer o que quiser. Né? Inclusive, às vezes eu falo do bem e mal. O que é o bem e o que é o mal? Depende de quem está analisando. Às vezes você fala, eu gosto daquele político porque ele é uma pessoa bem intencionada, porque ele está fazendo algo que você acha que é bom, mas para outra pessoa pode não ser bom. Se um político for lá e falar, agora a religião do Estado é essa, e essa religião que ele está defendendo é a sua, você vai falar, esse político é bom, eu gosto dele. Pode ser que você pense isso. Agora, se ele impuser uma religião que você não gosta e proibir a sua, você vai achar que ele é ruim. Então, para alguma parte da sociedade vai achar que ele é bom, outra parte vai achar que é ruim. Então, a democracia ela é meio complexa. Então, a gente tem que ficar atento a essas nuances. Né? E a gente só vai viver numa democracia de verdade quando a gente entender que a vontade que tem que prevalecer é a vontade do povo como um todo, e essa vontade obedecendo a princípios que garantam a democracia, sem oprimir, mas é a vontade do povo, não a vontade de políticos, mesmo que ele faça algo que você acha que é bom. Sobre liberdade, o Rousseau tem umas ideias muito boas sobre isso, ele explica muito bem, e ele diz que ao viver numa democracia a pessoa é livre, porque a pessoa é obrigada a obedecer às leis, mas essas leis elas surgiram da vontade do povo. Então você é livre, só que a sua própria vontade de se relacionar com aquelas pessoas criou regras e você obedece às regras. Mas você é livre dentro daquelas regras para viver. Quando é um governo autoritário, você não participou da criação das leis e você tem que obedecer às leis, como o nosso governo, por exemplo. Aí você não tem liberdade, você é um escravo. Por isso ele fala, a soberania é irrepresentável pela mesma razão que é inalienável. Consiste essencialmente na vontade geral, e a vontade de modo algum se representa. Ou é a mesma ou é outra, não há meio termo. O povo só é livre quando ele impõe a sua vontade, e essa vontade não se representa. Não tem como o deputado falar que está obedecendo à vontade do povo, sem que o povo tenha dito qual é a vontade dele. Por isso que a gente tem que ter os mecanismos necessários para que o povo diga qual é a verdade dele e para que os políticos obedeçam, junto com a descentralização política, etc. Falando sobre liberdade, o Rousseau explica bem isso de que a gente é livre para fazer o que a gente quiser dentro das regras da sociedade, porque você é obrigado a obedecer às leis criadas pelo povo, mas você, como integrante do povo, foi quem criou aquelas leis. Então, você é livre. No governo autoritário, não. Você tem que obedecer à vontade de outros. Agora, uma coisa que é muito importante falar também é sobre a vontade. No meu livro TCC Reprovado, eu falo também sobre a vontade. Porque a vontade ela pode ser deturpada. O governo pode dizer que está fazendo a vontade do povo, mas na realidade não está fazendo. Ou ele está dizendo que sabe qual é a vontade do povo, mas na realidade ele nem sabe e nem quer saber. Né? O Rousseau ele fala que a soberania é irrepresentável pela mesma razão que é inalienável. Consiste essencialmente na vontade geral. É a vontade de modo algum se representa. É a mesma ou é outra, não há meio termo. Não tem como alguém dizer que sabe qual é a sua vontade que vai executar a sua vontade. Só quem pode dizer qual é a sua vontade é você mesmo. Então a gente tem que criar os mecanismos para que o povo diga qual é a vontade dele, senão a gente não vai viver numa democracia nunca. E aí mais pra frente eu falo, por exemplo, da vontade. Tem a vontade fundadora do Estado, que é o que institui o Estado. Como ninguém se associa para ser servo de ninguém, então a vontade fundadora é sempre democrática. Você não se une a outras pessoas para que essas pessoas mandem em você. Então você só se une a alguém objetivando uma união democrática. Então, toda a vontade fundadora de todo Estado é democrática. Isso é o que eu explico nessa parte do livro falando de vontade fundadora. Da vontade fundadora surge o escopo originário, eu falo, os princípios que constituem o Estado, que é a laicidade do Estado, tripartição de poder, participação política e várias outras coisas. De tudo isso vai surgindo uma série de princípios que vai criando um governo democrático, da própria origem dos estados, que surgem democráticos na sua origem.
Então, não se pode imaginar que homens livres se associem transferindo a terceiros o poder de decisão, sujeitando-se a obedecer ordens impostas contra sua vontade de maneira tirana. Isso não seria uma associação, e sim uma subjugação ou escravização. Você não se une para escolher alguém que vai mandar em você. Você se une para criar um governo democrático. O Estado é uma associação de pessoas livres em condições de igualdade num relacionamento justo e fraterno. Estão aí presentes os ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. A democracia, na realidade, é uma associação de homens livres. Somente homens livres podem se associar. O escravo não se associa ao seu senhor. Por isso, o maior dos direitos, que dá origem a todos os outros, é a liberdade. Sem liberdade, todos os demais direitos perecem. Em decorrência do exposto, podemos deduzir uma vasta gama de direitos e deveres que estão na essência de um governo realmente democrático. Da liberdade, no sentido lato, decorrem naturalmente outros princípios, como a liberdade política, de se candidatar e ser candidato, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa, a liberdade associativa, a liberdade empresarial, de iniciativa, de você poder abrir um comércio. Se você não puder trabalhar, você não é livre. Se você não puder expressar sua opinião, você não é livre. Se você não puder escolher a sua religião, você não é livre. Então você não vive numa democracia, você é um escravo. Liberdade. Então, de um princípio, vai vir nos outros. Se todos são livres, por exemplo, ao fundar o Estado, se todos são livres, cria uma sociedade justa, livre, se todos são livres, todos são iguais. Daí decorrem os princípios do tratamento isonômico que merecem. Todos são iguais, a sociedade deve tratá-los todos de maneira igual. Não pode condenar alguém e absolver outro sem ser por decorrência da lei, porque beneficiar uns em detrimento de outros. Já que todos são livres e iguais e a sociedade deve tratá-los todos de maneira igual, é necessário que se faça justiça social. Isso por si só gera a solidariedade, a fraternidade. Se todos nós somos iguais, temos que ter os mesmos direitos, e o Estado é a união de todos, por que alguns têm que morrer na miséria ou viver na miséria, enquanto outros vão acumular fortunas enormes? A gente tem que ter um pouco de justiça social também, distribuição de renda. A gente tem que garantir uma qualidade mínima de vida, de decência, de existência para as pessoas. Isso faz parte da democracia, por uma decorrência lógica do próprio surgimento de uma sociedade onde as pessoas se associam. A própria natureza associativa de um Estado democrático traz de maneira inata uma série de direitos que seus desdobramentos geram outros e que inevitavelmente levarão à instauração de uma verdadeira democracia. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a vontade do povo, como que tem que fazer para ela conseguir comandar o país realmente, o que seria democrático. Deixe seu comentário, com base nele eu vou fazer os próximos vídeos. Se inscreva no canal, compartilhe. Vamos criar esse debate necessário para poder mudar o sistema. Muito obrigado.